Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Esta é a quarta videoaula sobre função afim e nós vamos tratar aqui do coeficiente angular, do coeficiente linear, do crescimento e decrescimento de uma função afim, né? Quando ela é crescente, quando ela é decrescente, tá? Vamos tratar de tudo isso nesta videoaula. Vamos lá. Bom, coeficiente angular, que também é conhecido como declividade de uma função afim. Gente, é uma coisa muito simples, ó. O número real a da função afim, né? Tal que f de x é igual a ax mais b. Esse número aqui, tá? Esse número aqui, tá bom? Esse número aqui é o coeficiente do x, né? E aí a gente sabe todas as normas, ele tem que ser diferente de zero, né? Ele é chamado de coeficiente angular. Esse camarada aqui, ó, esse número, tá? Que acompanha o x aqui, tá? Não é esse número independente, não, tá? Ou declividade, os dois nomes que ele recebe, tá? Porque a inclinação do gráfico, né, a inclinação da reta do gráfico da função afim depende exclusivamente dele, você verá, tá bom? Lembrando, né, que esse gráfico é uma reta, tá? Esse número também, tá, gente, é a tangente do ângulo que a reta, né, que a reta do gráfico, que é o gráfico dessa função, tá? Forma com o eixo das abscissas, o eixo dos x, né, eixo x, tá bom? Ó, então tá aqui um exemplo, né? Tá aqui um exemplo. E aí, professor, mas peraí, onde que tem esse A, o que que tem esse A a ver, né? O que que tem esse A a ver com tangente, igual você falou? O que que tem esse A a ver com essa inclinação dessa reta? Bom, vou mostrar para vocês, tá? Vamos lembrar aí, né, gente, que a função afim, ela tem esse formato algébrico, não é verdade? E aí, se a gente pega um x aqui maior que o outro, tá? O x de b aqui, no caso, maior que o x de a, tá bom? Pessoal, só a primeira coisa aqui que eu vou relembrar com vocês, o que que é tangente, né? O que que é tangente? Você tem aqui, por exemplo, tangente de um ângulo, vamos chamar aqui de ângulo alfa, né? Um ângulo alfa, no caso, um ângulo alfa é maior que 0 graus e menor que 90 graus, tá bom? Tangente, gente, só para a gente lembrar, tá? Chama esse cateto de medida W, esse aqui de medida V. A tangente do ângulo é o quê? É o cateto oposto, dividido, a medida do cateto oposto, né? Dividido pela medida do cateto adjacente, tá? Então, aqui, ó, nós podemos analisar ó, esse cateto aqui, tá? Esse cateto aqui oposto a esse ângulo dividido por esse cateto aqui, né? É adjacente a esse ângulo, tá? Essa medida. Então, como é que eu sei essa medida aqui? Ora, muito simples. Quanto mede esse y de b aqui? Ué, é só eu fazer o f do x de b, né? É o f do x do b ali. E o que que dá ele? Olha, a x de b, né? Mais o b. E quanto que é aqui esse y de a para mim poder calcular essa medida aqui, né? Esse y de a. Olha, é só calcular o y de a é o que? É o f do x do a. E o que que é o f do x do a? Só substituir, né? A x de a, né? X de a mais b. Aí, gente, essa medida aqui, né? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, y de b, né? Essa medida aqui do BC, y de b menos o y de a. E o que que vai dar? Se eu fizer o y de b menos o y de a, ó, o y de b está aqui, ax mais b, né? Axb mais b, ax de b mais b. E o y de a está aqui, ax de a mais b, né? Então, menos ax de a. Aí vai ficar, como é menos, né? Então vai ficar menos b. Então, ó, cancela os b. O que que sobrou disso aqui, né? Sobrou. Coloco o a em evidências, né? E a. Agora, pessoal, esse lado aqui, ó, quanto que ele mede? Esse é fácil, ó, x de b menos x de a, né?
x de B menos x de A. Agora eu vou calcular a tangente desse ângulo aqui, ó. É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, qual que é a tangente, professor? Qual que é a tangente desse ângulo? Agora é fácil, ó. Tangente do ângulo. Quem que é o cateto oposto? Está aqui, né? A, que multiplica x de B menos x de A. Quem que é o cateto adjacente? Está aqui, x de B menos x de A. Olha só que maneira aqui, ó. Como são números diferentes, cancelo a tangente desse ângulo é o A. Ou seja, ó, não importa, tá? A tangente aqui da reta, né? A tangente, né? Desse ângulo aqui, né? A inclinação da reta, quer dizer, tá? É o A, o Azinho aqui, tá bom? Só depende desse A. Bom, pessoal, vamos falar agora do coeficiente linear. Quem que é o coeficiente linear? É o número real b da função afim, tá? Esse número aqui, ó, ele é chamado de coeficiente linear do gráfico cartesiano da função afim, tá? Lembrando que é uma reta. E aí tem uma coisa interessante aqui, tá? Se o b é zero, se ele é zero, ficamos só com ax, né? Então, essa função afim, ela é aquela função linear que eu já falei, f de x igual a x, quando o b é zero, tá? Então, por isso também ó, tem o nome de linear, se ele é zero, ela vira linear, né? Então, ele é que tira a linearidade dela passar lá no 0, 0, né? Na origem dos eixos, tá? E o ponto de par ordenado 0 e B do plano cartesiano é a interseção do gráfico de f com o eixo das ordenadas, o eixo y. Tá? Esse ponto aqui. Tá bom, pessoal? Esse ponto aqui. Bem, crescimento ou decrescimento da função afim. Olha, gente, agora é a parte mais rápida aí, tá? Mais prática também, tá? Então, é possível identificar se uma função afim f com f de x igual a x mais b é crescente ou decrescente, tá? Analisando apenas o sinal do coeficiente angular, o a, tá? Da lei de associação. Então, você olha para a função, olha para esse camarada aqui que acompanha o x, você já fala se ele é crescente ou decrescente. Como, professor? Ó, se o a for positivo, né? O a aqui, esse número for maior que zero, né? Menos 1x, 2, 1,5, 3,5, 0,5, tudo positivo, né? Então ela vai ser crescente. O gráfico vai ser assim, ó, tá? Vai subir, né? Da esquerda para a direita. Agora, se o A for negativo, né? Menos x, né? Que é menos 1, né? Menos 2, menos 0,5, menos 3,5, menos 3,5, né? Então, se ele for negativo, temos que ela é decrescente, tá bom? Bom, professor, como é que a gente vê isso bem? Ó, vamos lá no GeoGebra para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, pessoal, eu digitei aqui uma função f de x, ax mais b, né, genérica, tá? Então, já vamos começar aqui com a igual a 1 e o b2. Olha que interessante, olha. O b aqui, gente, o b2 é o ponto, né? O ponto 0 e b, né, no caso aqui é o 2, comecei com 2, é onde o gráfico intersecta o eixo y, o eixo das ordenadas. Ó. Se eu mudar o b, olha lá, olha, estou subindo, 2,9, olha lá, está subindo ó, o ponto de interseção. Olha. Se eu diminuir, se ele for negativo também. Ó. E se ele for zero, né, vou tentar pôr no zero, olha lá, função linear, tá? Função linear. Então, vamos voltar aqui para o 2, aqui, deixa no 2. Agora, olha só, o A começa positivo, a função está subindo, né? Ela é crescente, ó. Se o A continua positivo, ela continua crescente. Quanto maior, mais ela vai colando no eixo Y, mas nunca cola, tá? Pode ser o maior A que for. Eu pus no limite 10 aqui, tá? E se ele for negativo, olha, decrescente, ela vai da esquerda para a direita, o que vai acontecer com ela? Ela vai decrescer, olha. Quanto mais negativo também cola, né? Só que nesse sentido. Né? Ô, gente, se ele zerar, não temos função afim, é uma função constante. Né? Já falei de função constante aí, nas aulas de funções. Tá? Então, ó, A positivo crescente, A negativo, olha aqui, olha.
A função ao gráfico decrescente, tá? E a raiz, né? A raiz muda. Se eu alterar o A, o B, o que que é a raiz? É o zero da função. Vai mudando, olha. Eu alterando o A, né? O B muda, tá bom? Olha lá, se eu altero o A e o B, muda, né? Por quê? A raiz é menos B dividido por A. Então, qualquer um que eu alterar, muda, né? Agora, vamos só falar um pouquinho de novo da função linear. O B0, né? Não, tá difícil, hein? Então, o mesmo comportamento, só que ela sempre passa na origem dos eixos, 0, 0. Tá bom? Espero que você tenha entendido aí. Então, aqui, pessoal, temos um exemplo de função afim crescente, né? O A é positivo, olhou, você já sabe que ela é crescente, né? Tá? Então, o A é igual a 2, que é maior que zero, é positivo, né? Então, tá aqui o gráfico. E temos aí também um exemplo de função afim decrescente, ó. O A agora, olha, o número que acompanha o x é negativo, ela é decrescente aí. Agora eu já coloquei fixo, né? Para você entender. A é igual a menos 2, que é menor que zero, que é negativo, aí está o gráfico da função aí, que é decrescente, tá bom? Só bateu, olhou. Olha aqui nesse exemplo, ó, mais 3. Então, ela intersecta o eixo y no 3, né? No mais 3 do y, tá? Tá bom? Vou voltar aqui. Então, aqui, olha, aqui menos 3. Ela intersectou agora o eixo y no menos 3, né? Ah, professor, as raízes são as mesmas? É, eu mantive as raízes, tá? A raiz é 3 meios, né? É 1,5 a raiz. Tanto dessa função, quanto da outra também eu mantive as raízes, tá bom? Então, pessoal, chegamos ao fim da videoaula aí, tá? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, né? Principalmente como identificar se uma função afim, né? É crescente ou decrescente, né? E os pontos lá de interseção, né? Do eixo x, né? Do eixo y das ordenadas, que é o 0 e b, tá bom? Aquele ponto lá. E o ponto de interseção das abscissas, que é o eixo x, né? É a raiz, né? A raiz da função, né? O zero da função, e o zero do y, né? Isso aí também é importante relembrar. Ó, tudo de bom e espero vocês na próxima videoaula. Até lá!